Eu venho a esta tribuna, senhor presidente, novamente, para falar, infelizmente, de um mesmo assunto. Não um bom assunto, não um bom tema, mas o mesmo tema, que é a insegurança jurídica no país, especialmente e especificamente com relação à questão indígena. Nós estamos hoje, senhor presidente, com 67 imóveis, 67 fazendas invadidas no Mato Grosso do Sul, correspondente a 3 milhões de hectares. Nós estamos, segundo o noticiário na mídia, 190 conflitos de invasões em todos os lugares do Brasil. No Mato Grosso do Sul, eu disse 3 milhões de hectares, com 67 imóveis invadidos. No Mato Grosso, senhor presidente, a pretensão da FUNAI é 3,8 milhões de hectares. São 25 áreas que estão em estudo pela FUNAI atualmente. Senhor presidente, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Amazonas, no São Paulo, Santa Catarina, Paraná, não há mais quem aguente, senhor presidente. Agora há pouco, na Bahia, a notícia que está no Terra Notícias, do dia 30 de agosto, 9 liminares de ações de reintegrações de posse em favor dos produtores rurais que estão em conflitos há quase um mês com índios Tupinambá, em Buerarema, no sul da Bahia, foram suspensas pela Justiça Federal de Ilhéus, dando vazão para que indígenas permaneçam nas fazendas ocupadas por eles. As propriedades estão ocupadas desde o início do ano, senhor presidente. Mas, ao total, são 80 fazendas invadidas. Não é ocupada, não. É invadida. E agora a Justiça Federal, sofrendo a pressão da Advocacia Geral da União, através das procuradorias da FUNAI, recuam na reintegração de posse, porque essa reintegração de posse não é assumida pelo governo do Estado, não é assumida pelo Exército Brasileiro, pelo Ministério da Justiça, para que possa prevalecer o Estado de Direito no país. Não há mais possibilidade de nós continuarmos com essa insegurança jurídica. E por isso, protocolo hoje, senhor presidente, nós relutamos muito em elaborar este projeto, tentando construir um diálogo, mas a cada dia que passa, ao invés de diminuir a insegurança jurídica, ao invés de diminuir as invasões por parte dos índios nas áreas de produção do país, elas estão aumentando. Por isso, protocolo hoje, senador Valdemir Moca, que tem sofrido muito com a população do seu estado de Mato Grosso do Sul, protocolamos agora este projeto, que determina, senhor presidente, a exemplo das áreas para a reforma agrária, que ainda no governo Fernando Henrique, através de uma medida provisória, editou que terra invadida não poderia ser desapropriada para a reforma agrária. Foi um instrumento poderoso para que o MST parasse de invadir terras, esperando que elas pudessem ser, através do esbulho possessório, que elas pudessem ser desapropriadas. Nós não queremos nada mais, nada menos. O mesmo texto para o MST, para as invasões. A MP e a lei diz: fazenda invadida não poderá ser desapropriada nos próximos 2 anos. Nós pensamos em fazer 3 anos. Até mesmo anunciei em Esteio, Rio Grande do Sul, 3 anos. Mas para não tratar os iguais de forma desigual, eu também copio do texto da lei que prevalece hoje. Terra invadida por índios não pode ser demarcada, não pode ser medida, não pode ser vistoriada por 2 anos. E se houver reincidência na invasão, são mais 2 anos que elas não poderão ser demarcadas. Não discuto no projeto, senhor presidente, o mérito. Se produtor rural tem razão, se índio tem razão, o projeto prevê e tem o objetivo puro e simples, que era um dever do Estado fazer. Assim como foi feito no passado com as invasões para a desapropriação de reforma agrária. Deveria ter sido feito pelo governo, mas protocolo e peço urgência dos líderes
que nós possamos, o mais rápido possível, trazer, independente do mérito, se índio tem razão, se produtor rural tem razão, que nós possamos conter as invasões de áreas que têm documentos de terras há décadas. Tem documentos de terra desde 1800, senhor presidente, como é lá no seu estado do Rio Grande do Sul, aonde eu encontrei agora em Esteio um grupo de produtores rurais que estão lá sendo retirados das suas áreas, mais de 4.000 produtores rurais que têm documento de 1800. Ninguém me contou, eu vi o título na mão desses produtores rurais. Então, este projeto não beneficia e nem prejudica ninguém. Ao contrário, faz valer a Constituição, o Estado de Direito. Não é possível que o Brasil, um país emergente, que já caminha para país desenvolvido, ainda insiste em não resolver os seus problemas fundiários. Coisa de país subdesenvolvido, coisa de país da Idade Média, aonde luta-se e briga com arco e flecha, com arma de fogo, por conta de um pedaço de chão. Senhor presidente, tenha paciência. Os produtores rurais não aguentam mais. Que o governo possa tomar uma atitude, que a AGU possa se manifestar, que o Ministério da Justiça possa fazer justiça para brancos e índios, e não só para índios. Os produtores estão titulados pelo Estado brasileiro. Eu não tenho nada contra o desejo dos índios. Eu acho que é legítimo. Quem não tem terra, querer terra. Os índios ter terra, querer aumentar suas terras. E que todos os brasileiros, assim mesmo os fazendeiros, os produtores rurais, todos têm vontade de aumentar a sua terra. Isso é um direito legítimo. Mas o sonho e o desejo de um, senhor presidente, não pode custar o sossego do outro. Não pode custar um descumprimento de lei, porque nós optamos pela uma democracia, nós temos uma Constituição e nós optamos pelo Estado de Direito. E nós valorizamos na Constituição, no seu artigo 5º, como cláusula pétrea, o direito de propriedade. Se o governo entender que quer aumentar as terras dos índios, se o governo entender que quer aumentar a terra dos quilombolas, se o governo entender que quer aumentar as áreas de unidade de conservação, obedeça a lei, senhor presidente. Compre e pague. Compre e pague, para que eu possa, como produtora rural, pegar o meu dinheiro e dar outro fim na minha vida. Sair do ramo ou comprar área em outro lugar. Agora, expropriar, tomar a terra de alguém, com o discurso frágil de que o Brasil inteiro era dos índios? Que é isso, senhor presidente? Nós confiamos na justiça, nós somos contra a violência, nós somos contra a invasão, mas nós pedimos ao Judiciário Federal que não recue das reintegrações de posse. Eu peço, por favor, eu peço pela Constituição, não façam isso com os produtores que estão fazendo o que estão fazendo pelo Brasil. Nós queremos que essas terras sejam um patrimônio do Brasil. Não é só as unidades de conservação que é um patrimônio brasileiro, não. As áreas de produção, essas áreas amarelinhas aqui, elas são áreas de patrimônio brasileiro porque estão sustentando a economia frágil desse país. Nós queremos proteção, nós queremos Estado de Direito e nós precisamos contar com os juízes federais, com todas as instâncias desse país, que não recuem, que façam valer a ordem, que convoquem o Exército Brasileiro, a Polícia Militar dos Estados, que os governadores cumpram a sua função e reintegrem posse. Nós poderíamos estar aqui discutindo mercado internacional, acordo com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, falar de logística, estimular os empresários a entrar nas licitações, nas concessões, para que nós possamos superar esse gargalo, falando de questão tributária, de qualidade, falando de tecnologia e inovação. Não, nós estamos aqui perdendo tempo na tribuna, falando de um assunto superado, que país desenvolvido não discute mais, é um desrespeito a todos nós. Por que no Brasil, brasileiros índios são vistos como coitadinhos? E os brasileiros produtores rurais, pequenos produtores rurais, esses não merecem a nossa compaixão, a nossa solidariedade, a nossa força política para trabalhar? Agora eu peço a todos os produtores do Brasil que possam estar nos assistindo nesse momento, ligue para os seus deputados e senadores, porque eles não têm que atender a Cátia Abreu num pedido de urgência. Vai atender vocês que são eleitores deles. Diga o sofrimento que nós estamos passando, que eu tenho certeza que o Congresso nunca faltou aos produtores rurais, que os líderes vão assinar esse projeto de lei, vão assinar a urgência para que nós possamos tramitar. É justo, nós só estamos combatendo invasão de terras. Ou será que produtores, se invadir terra, está tudo certo? Como o índio,
na vista de alguns, e índio invadir terra não tem problema nenhum. Como se os índios fossem brasileiros diferenciados, santificados. Não, para mim não. E eu não tenho medo de dizer. Ninguém vai me coagir, ninguém vai me calar, porque é uma questão social, porque os índios, não. Diga brasileiros, os brasileiros de todos os tamanhos, de todos os lugares do Brasil, merecem o nosso respeito, merecem o cumprimento da lei. E aqueles que erraram com a lei, aqueles que estão errando no comando da lei, que tomem as suas providências e que não façam o setor agropecuário o mais competitivo e ilustre deste país, possa pagar e arcar com essas incompetências sozinhos. Muito obrigada a todos os colegas senadores e senadoras.